Graça e paz a todos. Deus esteja abençoando a vida de cada um. Nós desejamos que o estudo de hoje possa ajudar a gente a ser edificado na presença do Senhor. Nós temos um texto que nos abençoa muito, que é o texto de Apocalipse, e nós falamos na semana passada sobre a abertura do livrinho, é, que é um livrinho que estava na mão do, do Senhor, né? E que não tinha ninguém que poderia abri-lo, e todo mundo se lamentava e chorava, porque nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra havia qualquer pessoa que pudesse abrir aquele livrinho. Então, João recebe nessa visão a voz de um ancião que fala para que ele deveria esperar, né? E não chorar, porque o cordeiro que havia sido morto, mas que estava vivo, era digno de tomar o livro das mãos daquele que estava no trono e abrir-lhe os selos, porque tinha sido morto e com o sangue dele tinha comprado para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E constituiu dessas pessoas um reino de sacerdotes e reinarão sobre a terra. Então, João vê esse livro aberto. E agora o livro vai ser, o conteúdo do livro vai ser revelado para com as pessoas que estão ali ao redor, né? E João vai anotar essas revelações para que as igrejas às quais receberam sua carta, né? Essas cartas do Apocalipse, elas possam conhecer o que vai acontecer no futuro. Então, Deus está revelando o futuro para as igrejas, aquilo que vai acontecer no final da história do mundo, né? No período da tribulação. Nós já estudamos aqui que a tribulação é o período final da história, né? A tribulação é um período de juízo de Deus sobre as nações incrédulas, sobre o Israel rebelde, né? E sobre até mesmo Satanás e seus anjos, né? Então, Deus estará em plena ação nesse período tribulacional. E o Cordeiro, então, abre o livrinho, os livros, e abre o primeiro selo, e no primeiro selo nós vamos ver que nós temos uma situação que é um cavalo branco. Esse cavalo branco é o líder mundial que vai surgir e que vai ser representante do Império Romano. O Império Romano, esse Império Romano estará, estará em, vigor, vigindo nessa época, né?
e nesta época final, e muitos intérpretes têm associado esse Império Romano, e tudo indica que é verdadeira essa interpretação, né? Nós cremos nisso também, que essa, a Igreja Romana é que vai encabeçar esta liderança mundial, né, para servir os propósitos do anticristo, que é ou a besta, né, do Apocalipse, que assume o poder mundial pela força e lança seus juízos contra a humanidade, né? E Deus vai, nesse período, estará soberanamente utilizando a própria besta como elemento de juízo, né? Então, o segundo selo, esse primeiro selo é do cavalo branco, né? O segundo selo, segundo selo é o da guerra aberta, né? Do cavalo vermelho. Esse cavalo vermelho representa a guerra e tudo aquilo que vai acontecer no período de guerra, nesse final dos tempos. E esse cavalo vermelho, então, surgirá e ele simboliza aquilo que é destruição por meio de guerras. Vai haver guerras é, e vai haver destruição de muitas nações por meio das guerras. O terceiro animal, o terceiro selo, aparece um outro cavalo, né? O terceiro selo aberto mostra um terceiro evento, né? O terceiro ser vivente, dizendo que João deveria prestar atenção naquilo que estava sendo mostrado. E ele ouviu uma voz, né, como uma voz em meio das quatro seres viventes, e dizendo: uma medida de trigo por um denário, 3 medidas de cevada por um denário. É uma carestia danada, né? Então, esse cavalo que, que está aparecendo aqui é o cavalo que representa esse período de carestia, de necessidade intensa, de falta de víveres, né? E fome. Então, esse, esse cavalo era um cavalo preto e simboliza exatamente esse mal que vai acontecer na consequência do domínio do anticristo e das guerras que ele vai produzir, né? Então, o quarto selo foi aberto também, e então um cavalo amarelo. E ele estava, esse cavalo amarelo, e seu cavaleiro, que era chamado de Morte e Inferno, e ele estava, segundo aquilo que lhes foi dada, a autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, matar pela fome, matar por doenças, né, por mortandade, porque haveria essa consequência depois das ações dos outros cavalos anteriores. Aí depois João vê a revelação do quinto
selo. No quinto selo, João vê com muita agonia e tristeza o martírio daqueles que se converterem nesse período da tribulação. Então, nós já falamos várias vezes, não custa repetir, que os cristãos, de fato, os cristãos deste tempo presente, nós, os cristãos deste tempo presente da igreja, desde o Pentecostes até agora, nós seremos arrebatados antes do início da tribulação. Então, nós não passaremos por esse período aqui. Mas haverá crentes, pessoas que se converterão no tempo da tribulação, porque eles verão que aquilo que era ensinado, que aquilo que era pregado, que aquilo que a Bíblia dizia e ainda diz, era verdade. E muitos deles se converterão, mas eles serão mortos, né? A grande maioria deles será morta pelo anticristo, por essa pessoa que governa o mundo de todas as partes do mundo, né? Ele governa inteiramente o mundo, ele é o governador, o senhor do mundo nesse período. E ele vai ordenar que essas pessoas sejam mortas, e eles morreram. E eles clamaram em grande voz, dizendo a Deus, né? Até quando, ó soberano Senhor, né? Dirigindo-se a Deus, estarás santo e verdadeiro, né? Eles falam, não julgas nem vingas o nosso sangue, né? Eles estão desejando que Deus tome a atitude de vingança em relação ao sangue que eles derramaram por amor do Evangelho, né? Mas nós sabemos que isso vai acontecer próximo do final da tribulação. Então, cada um deles recebeu uma vestidura branca, uma vestidura que lhes, lhes caracterizava a justiça, e eles, a eles foi ordenado que repousassem, e ainda por um pouco de tempo, eles deveriam repousar até que também se completasse o número daqueles que iriam morrer. Mais gente iria morrer por causa do Evangelho de Cristo, que é a consequência de não terem crido no Senhor Jesus na época do Evangelho da Graça, né? Agora eles estão vivendo um período tribulacional, onde está sendo pregado pelos judeus mesmo o Evangelho o Evangelho do Reino. Então, o sexto selo é o selo que Alberto demonstrou que haveria perturbações climáticas e cósmicas intensas, né? Muitas, muitas alterações no Sol, na Lua, nas estrelas, e todo o sistema climático do universo seria alterado, e, e o céu se encolheria como um, um pergaminho, né, enrolado, e as estrelas cairiam, as montanhas e as ilhas eram movidas dos seus lugares. Então, esse selo aberto mostrou tudo isso para João. Tudo isso ainda vai acontecer, né? E os reis da terra e os grandes, João está vendo, eles vão passar por isso, mas não vão se arrepender, não vão buscar a vontade de Deus, não vão buscar nenhum tipo de arrependimento. Eles vão passar por esse período e vão pedir para as montanhas e as cavernas das rochas para escondê-los da ira do Altíssimo, né?
eles vão dizer, cair sobre nós, né, para que eles fossem escondidos da face daquele que se senta no trono e da ira do Cordeiro, né? Tanto de Deus como de Jesus, porque chegou o grande dia da ira deles. Então, nós precisamos entender que a tribulação não é ira de Satanás contra a humanidade, é ira de Deus. Inclusive, Satanás está debaixo da ira de Deus. Deus vai usar, inclusive, a ira de Satanás como elemento de tribulação para aqueles que não temeram ao Senhor Jesus, nem o aceitaram como seu Salvador. Aqui é o fim da primeira parte da tribulação. O sétimo selo vai ficar para depois. João vai falar desse sétimo selo depois, né? Em alguns capítulos aqui na frente. Porque no capítulo 8, porque o sétimo selo já é uma parte da segunda, uma, um registro da segunda parte da tribulação. Então, a primeira parte da tribulação termina aqui, né, com esse sexto selo. E os primeiros 3 anos e meio, porque a tribulação dura 7 anos, né? É a 70ª semana de Daniel, né? Nós já falamos sobre isso aqui, que é a semana de anos, né? O número de anos, 7 anos, que estão faltando para completar a profecia de Daniel. E então isso vai acontecer ainda no, no futuro. Agora, no capítulo 7, nós vamos ler agora, nós vamos ver algumas coisas interessantes. Vamos ler o capítulo 7. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento, nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos em suas frontes os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era de 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben, 12.000, da tribo de Gade, 12.000, da tribo de Azer, 12.000, da tribo de Naphtali, 12.000, da tribo de Manassés, 12.000, da tribo de Simeão, 12.000, da tribo de Levi, 12.000, da tribo de Issacar, 12.000, da tribo de Zebulon, 12.000, da tribo de José, 12.000, da tribo de Benjamim foram selados 12.000. Então, 12.000 de cada tribo. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé
diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: Ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: Meu senhor, tu sabes. Ele então me disse: São estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Esse é o texto que nós temos do capítulo 7. Esse capítulo 7, portanto, é o capítulo que está se referindo a essa primeira parte da tribulação, né? No intervalo entre a primeira e a segunda parte da tribulação. E nós vimos esse texto como um texto que nos ensina que durante a tribulação vai haver salvação e que não é como muita gente quer duvidar e quer ridicularizar a crença na segunda na tribulação, dizendo que isso seria uma segunda chance para as pessoas. Não é segunda chance para ninguém. Não é segunda chance para quem não foi salvo na primeira, vai ser salvo na segunda. Não é segunda chance, porque esta é uma possibilidade muito complicada, difícil, é uma situação gravíssima, exatamente porque ao crerem no Senhor Jesus Cristo, pela pregação do Evangelho do Reino, essas pessoas que estão na tribulação, né, elas que crerem no Senhor Jesus, elas pagarão com a sua própria vida, porque o diabo vai estar trabalhando intensamente para, para que tudo aquilo para tudo aquilo que nós temos falado aqui a respeito da tribulação, e para que o mundo seja dominado plenamente por ele, ele vai estar trabalhando e vai fazer com que todas as pessoas
que não que, que crerem no Senhor Jesus Cristo sejam mortas, para que nada religioso esteja presente na vida das pessoas que estiverem no mundo, né? Ele quer acabar com todo espírito religioso, com todo tipo de manifestação religiosa. Essa é o desejo de Satanás. Então, o capítulo 7, então, fala dos 144.000 selados em suas frontes. Eles são servos de Deus. Eles se converteram, possivelmente, no início da tribulação, quando a igreja foi arrebatada e Satanás começou a operar poderosamente, como nós vimos. Nós encontramos que o, aqueles que estavam no mundo, presente no mundo, nesse período tribulacional, eles se converteram logo no início da tribulação, quando eles perceberam que o mundo estava envolvido e dominado por Satanás, né? E eles tinham feito os judeus tinham feito uma aliança com o anticristo, e nessa primeira parte da tribulação. Mas muitos judeus vão se converter nesse período. É tão clara essa presença dos 144.000 judeus, que não são testemunhas de Jeová, né? Isso aí é uma aberração teológica, é uma heresia que os testemunhos de Jeová criaram, dos 144.000, interpretam isso aqui de uma maneira errada, e porque nós temos certeza absoluta que o número 144.000 se refere a 12.000 de cada tribo, e as tribos são nominadas aqui. As tribos são nominadas aqui, e são todos filhos de Israel, são israelitas. Não tem nenhuma possibilidade de estarmos falando de outro tipo de pessoa. Esses 144.000 serão os evangelizadores do mundo nesse período da tribulação. Então, esses 144.000 crerão no Senhor Jesus Cristo como Messias, que eles rejeitaram na sua primeira vinda, e eles, crendo no Senhor Jesus, eles pregarão o Evangelho. É neste tempo aqui que vai acontecer aquilo que Jesus falou, né? Este Evangelho do reino será pregado a todas as nações e depois virá o fim, né? Então, esse Evangelho do reino será pregado a todas as nações. Qual é o Evangelho do reino? Este que anuncia que Jesus virá para ser o rei dos judeus e o rei das nações. Jesus ainda não foi rei dos judeus e nem rei das nações. Está no lugar de rei, ele é rei, mas ele tem sido exercido o seu reinado sobre a igreja, sobre os crentes. Mas ele vai ser reconhecido como rei sobre todas as nações e especialmente sobre Israel, para cumprir as profecias que foram dadas a Israel, a Abraão, Isaac, Jacó, Davi, né? Essas pessoas receberam promessas de Deus de que essa nação, a nação de Israel, seria abençoada e seria uma nação dominadora do mundo inteiro. Então, nós temos essa convicção clara de que o Evangelho do Reino será pregado por essas 12.000
testemunhas do Senhor Jesus Cristo, né? 144 mil selados, né? Eles foram selados para quê? Foram escolhidos especialmente para pregar o evangelho ao mundo inteiro. Então, o mundo inteiro vai ouvir o evangelho nesse período, né? Todas as nações, o evangelho vai chegar a todas as nações. É nesse período aí. Não é nesse período que nós estamos que o evangelho vai atingir todas as nações. Até porque nós estamos aproximando do fim e dos 8 bilhões de pessoas que nós temos no mundo, não tem nem 2 bilhões, não tem mal e mal tem 2 bilhões de crentes. Ou seja, de crentes não, de pessoas que se dizem cristãs. E nesse bojo aí, nesse meio aí, estão inseridos aí espíritas, os mórmons, os testemunhos de Jeová, tudo aquilo que menciona que é cristão, né? Tem espírita que diz que é cristão, mórmon que diz que é cristão e por aí afora, né? Eles vão falando isso, então são contados no meio dos cristãos. Na verdade, mesmo crentes, nós temos um número muito menor. E desse modo, então, nós teremos essa pregação do Evangelho, do Reino, na primeira parte da tribulação, porque esses 144 mil serão salvos no início da tribulação, no início da primeira parte da tribulação, e estarão pregando o Evangelho. Agora, essa pregação vai produzir o quê? Vai produzir a conversão na primeira parte da tribulação de uma multidão incontável. Multidão incontável. O versículo diz assim: depois dessas coisas, vi e eis uma grande multidão. Depois do quê? Depois da saída desse grupo para pregar o evangelho, eu vi uma grande multidão que ninguém podia contar, enumerar, de todas as nações. Todas as nações. Então, a evangelização desses 144 mil, pregando o evangelho do reino, não é o evangelho da graça, anunciando Jesus Cristo como Senhor e Salvador que virá para instaurar o reino. Então, esse grupo estará pregando e a multidão vai se converter, né? Vai ser uma multidão infinita de todas as nações, de todas as nações. E eles estarão em pé diante do Cordeiro, né? Vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Por que eles estavam em pé diante do Cordeiro? Porque, significando isso aqui, que eles vão morrer, né? Depois que crerem no Evangelho do Reino, a grande maioria vai morrer. Nós teremos pessoas que passarão pela tribulação sem morrer, mas é um número pequeno. Então, e eles clamavam com grande voz, as almas estavam diante do Cordeiro, né? E eles clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertencem a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono. Os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono, estavam e se prostravam sobre os seus rostos e adoraram a Deus. E eles diziam o quê? Amém.
o louvor e a glória, a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Um dos anciãos tomou a palavra e perguntou para João, né? Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Aí João responde, eu não sei, meu senhor, tu sabes. E ele então, o ancião disse para João, são estes os que vêm da grande tribulação e lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo e jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Isso aqui está falando, a igreja já está arrebatada, salva, glorificada no céu. Né? Agora eles estão falando daqueles que foram martirizados na tribulação. E é uma multidão de gentios, né? Muita gente que se converteu de todas as raças, tribos e nações, né? E povos, todos os povos e tribos e línguas e nações são gentios, né? Que vão ouvir falar do Evangelho do Reino por meio dos 144 mil. E esta situação é uma situação que ocorre depois que esses 144 mil terminam o seu ministério de pregação. Né? Na segunda parte da tribulação, a pregação vai ser muito difícil. Para muitos, nem haverá pregação nessa segunda parte da tribulação. Mas na primeira parte ainda houve essa pregação anunciando a vinda de Jesus no seu reino, né? E que todos aqueles que creram, a maioria foi morta e estavam diante do trono do Senhor. E então eles estavam aguardando uma tomada de posição de Deus para vingar o seu sangue, né? É um texto que nos remete ao Velho Testamento, porque no Velho Testamento a, a justiça era feita olho por olho, dente por dente, né? É que então nós estamos ainda, essa 70ª semana aqui, que é a tribulação, é uma semana que pertence ao Velho Testamento. É uma semana que faltou ao cumprimento das 70 semanas no Velho Testamento. O que são essas 70 semanas? O povo estava preso na Babilônia, uns cerca de 400 e poucos anos antes de Cristo. O povo de Israel estava preso lá, e Daniel recebeu uma visão de Deus de que ele haveria um tempo de 70 semanas de anos, né? A palavra semana aqui significa 7. Então, 70 setes de anos, né? São 490 anos.
que nesse período de 490 anos haveria o acontecimento de muitas coisas, inclusive a vinda do Messias e a sua morte. E a morte de Jesus foi exatamente nos 483 anos desta profecia. Quer dizer, para 490 ficaram faltando 7 anos, né? E a tribulação é exatamente esse período de 7 anos que foi transposto. Por que ele foi transposto? Foi colocado no fim? Porque esse período, esse parêntese que ficou entre o 483, o quadricentésimo, octagésimo, terceiro ano da, da profecia e o 70º ano da profecia, o 40º, 90º ano, né, entre os anos 483 e 490, ficou um intervalo de tempo. Deus suspendeu temporariamente a ação com Israel para inserir aqui neste tempo, graciosamente, a igreja do Senhor. Então, a igreja experimenta o período da graça, exatamente nesse período, né? Que vai da morte de Jesus até, né? Até a sua segunda vinda. Até a sua, na verdade, até o arrebatamento. Então, esse período que vai do Pentecostes ao arrebatamento é o período que nós chamamos da igreja, período da graça. E nesse período, a história de Israel está interrompida. Deus vai voltar a tratar com Israel? Vai, porque Deus tem promessas reais a Abraão, Isaac, Jacó, e Deus não falha nas suas promessas. Deus tem promessas a Davi, de que o rei descendente dele, que é Jesus, reinaria por todo sempre. Então, isso vai acontecer porque Deus prometeu. Então, esse período que nós estamos vivendo é o período chamado período da graça. Paulo fala disso, né, o apóstolo Paulo, no capítulo 11 de Romanos. Ele ensina que a porta da graça vai ser fechada. Quando que isso vai acontecer? Quando houver o arrebatamento. Isto é, quando a última pessoa que vai se converter receber Jesus como seu Senhor e Salvador, então fecha-se a porta da graça. E aí começa o período tribulacional. A igreja é arrebatada, é tirada do mundo e começa a tribulação neste período em seguida ao arrebatamento. E então tudo aquilo que nós estamos estudando no livro de Apocalipse vai acontecer não com a igreja, mas com o mundo que estará recebendo a, a carga de mal, a carga maligna do anticristo, né? Da besta, que é o anticristo, e que é praticamente um emissário de Satanás, uma encarnação de Satanás. Muito bem, então, nesse período, então, é que o evangelho do reino será pregado, e os que pregarem estarão pagando com a sua própria vida, né? Por quê? Porque o mundo estará dominado inteiramente por Satanás. Esse período de domínio da vida terrena, né, do mundo aqui, né, do universo, é aqui do mundo.
nosso planeta Terra estará sob domínio temporário de Satanás. 144 mil, então, são selados por Deus em suas frontes e eles estarão anunciando o Evangelho do Reino, que anuncia que aquilo que foi interrompido com a morte de Jesus, porque ele não foi rei, ele não foi reconhecido como Messias, rei de Israel, isso vai acontecer para que as profecias do Velho Testamento, especialmente de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel e de Daniel, se cumpram perfeitamente, para que Deus, que não pode mentir, possa estabelecer completamente a sua vontade neste mundo. Muito bem, esse é o texto do capítulo 7 de Apocalipse, e nós desejamos que todos tenham entendido, e pode ser que na semana que vem nós tenhamos possibilidade de estudar o capítulo 8. Né? Se houver alguma dúvida, nós gostaríamos de poder ajudar os irmãos a compreender. Boa tarde a todos. Cred, eu queria tirar uma dúvida. Os cavalos de Zacarias têm alguma correlação com os cavalos do Apocalipse?